Olá, tudo bem? Aqui eu sou o Lucas com mais um vídeo do Quarto Mundo e hoje eu vou estar falando sobre os 5 maiores clássicos dos filmes de terror. Então bora lá para essa listinha que tá bem bacana. Bom, antes de eu começar a falar sobre os filmes em si, eu tenho que explicar como foi escolhido esses 5 filmes, o que eu levei em consideração para ser os 5 maiores clássicos do filme de terror. Óbvio que vai faltar muito filme, muitos bons filmes, vamos dizer assim, mas eu quis citar os 5 filmes que realmente marcaram, que mudaram, foi um change point dos filmes de terror, que são filmes que receberam Oscar, que receberam indicações ao Oscar, que foram realmente marcos nos filmes de terror. Claro que a gente vai faltar vários filmes de serial killers fodas que são até mais lembrados que esse filme, mas eu quero falar 5 filmes que realmente foi muito bem desenvolvido, vamos dizer assim, muito bem produzido e dirigido. Então, bora lá? E o quinto filme da nossa lista é Dawn of the Dead, que é O Despertar dos Mortos, de 1978 e dirigido pelo George Romero. Cara, se você não conhece o George Romero e fala que é fã de terror, você tá no caminho errado, cara. George Romero foi simplesmente o cara que revolucionou os filmes de terror, o cara que deu origem no zumbi, como a gente conhece. Lá, muito antigamente, com A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme até em preto e branco, ele criou todo o conceito que a gente sabe, que a gente vê hoje, 1 milhão de filmes de zumbi que existe, mas ele foi o cara que criou todo o conceito de filmes de zumbi e ele fez uma hexalogia, são 6 filmes dirigidos por ele de zumbi, que é A Noite dos Mortos-Vivos, Madrugada dos Mortos, Dia dos Mortos, Terra dos Mortos, Ilha dos Mortos e outro que eu não me lembro o nome. Mas A Noite dos Mortos-Vivos foi realmente um marco, né? Ele criou toda essa mitologia do zumbi, mas foi na Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos foi o remake de 2004, que eu já vou falar, mas foi no Despertar dos Mortos que ele realmente, que o negócio engrenou, vamos dizer assim. O filme se passa dentro de um shopping center e aquele ambiente confinado, totalmente claustrofóbico, cara, te dá uma sensação de desespero, vamos dizer assim, e onde um grupo de sobreviventes tem que lidar com os zumbis e lidar uns com os outros, porque ele trabalha muito essa interação entre as pessoas que estão lá confinadas, né? E cara, isso dá um filme muito foda, é muito zumbi, muito sangue, e pra época foi realmente algo, foi um marco. Se você ver o filme hoje, você vai falar, mas que estranho, essas maquiagens são meio toscas, esse negócio são meio tosco, mas você tem que ter noção que é um filme de 78, é um filme antigo, mas o que ele significou pro cinema de terror, cara, é uma coisa incrível. E como eu falei, em 2004, 2005, não sei, a gente teve o remake, que foi o primeiro filme do Zack Snyder que dirigiu lá Batman vs Superman, Liga da Justiça, que é Madrugada dos Mortos, cara, que é um ótimo filme também, onde o remake é quase tão bom quanto o original. E cara, esse filme é insano, os zumbis. Acho que foi uma das primeiras vezes, junto com o Extermínio, que os zumbis eram rápidos e eles eram realmente perigosos. E esse filme também é muito bom, vale a pena você ver os dois. Bora pro quarto lugar. E o próximo filme da nossa lista é realmente um peso pesado, eu diria. É um filme que levou nada mais nada menos que 5 Oscars, inclusive melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz. Ou seja, o filme levou todos os principais prêmios, né, do Oscar, e é O Silêncio dos Inocentes, galera. Esse filme que foi dirigido por Jonathan Demme, não sei se eu pronunciei correto, e é estrelado pelo Anthony Hopkins. E tem como que eu vou explicar exatamente o que é o filme? A gente tem a Clarice, que é uma detetive, e ela tá procurando um cara que arranca um assassino que remove a pele, que ele esfola as pessoas vivas. E esse assassino se chama Buffalo Bill, e para entender melhor como que esse assassino trabalha, qual que é o método dele, ela começa a entrar em contato com um cara que já tá preso, que é o Hannibal Lecter, que é o personagem do Anthony Hopkins. E cara, o Hannibal é um cara muito inteligente, muito astuto. Você vê que ele é um cara culto, que ele sabe realmente o que ele tá falando, e ele vai manipulando a cabeça da Clarice, e isso vai te deixando cada vez mais tenso. Você não sabe se ela mesmo fora, vamos dizer, ele entra às grades, ele chega um momento que você acha que fala assim, caralho, ele tá manipulando ela, ele sim tá manipulando ela. E a gente vai acompanhando toda essa trama, ela em busca do assassino, mas cada vez se envolvendo mais com o Hannibal Lecter. E vale ressaltar que o Hannibal Lecter foi preso por nada mais, nada menos que ser canibal. Ele comia pessoas, vamos dizer assim.
E cara, se você ver esse filme e gostar, eu tenho certeza que vai gostar de outros filmes, que ele tem uma série de filmes. Antes desse filme já foi lançado um filme da série do Hannibal, que é o Dragão Vermelho. Muita gente não sabe, mas teve 2 Dragões Vermelhos lançados. Então a gente teve Dragão Vermelho, O Silêncio dos Inocentes, depois em 2001, se não me engano, teve Hannibal, depois teve Dragão Vermelho de novo. Aí a gente teve Hannibal A Origem, que é um filme muito merda. E a gente teve depois a série, que é com outra, um filme com outro ator, que é o ator que faz... Ah, caralho, eu esqueci que personagem que o ator faz. Mas esse ator também é muito bom, e a série tem 3 temporadas e é muito bacana também. Então se você interessa por canibais, super inteligentes, sapatas e fodas, cara, chega um momento que você passa a torcer pro Hannibal Lecter, entende? O cara tem um carisma, o cara é um gentleman, tem um carisma que não tem como. Então se você realmente gosta desse estilo de filme, é um filme com 5 Oscars, então é um filme foda que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E quem é fã de terror, cara, não sei, se tu não viu, não sei por que tu tá fazendo, que não para esse vídeo e vai lá ver. Bora pro nosso próximo filme. Bom, se até agora os filmes que eu falei você não conhecia o diretor, não conseguia conhecer o trabalho do cara, eu tenho certeza que o terceiro filme, se você é fã de terror ou se você é fã de cinema em si, você vai conhecer, que é Psicose, de 1960, dirigido pelo Alfred Hitchcock. Cara, se você não conhece o Hitchcock, você não conhece o cinema. Ele fez filmes fodas como Pássaro, como o próprio Psicose e diversos outros. Ele fez um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele foi para a Segunda Guerra Mundial, filmou tudo com cenas brutais. E, cara, é um documentário sobre os campos de concentração. Vale a pena tu ver se tu não viu. Mas o filme Psicose, cara, precisa de falar alguma coisa sobre esse filme. Acho que todo mundo conhece, todo mundo lembra da cena do chuveiro, né? Que tem aquele sonzinho bacana, bacana não, né? Assustador. É um negócio meio estranho. E, cara, esse filme é muito foda. O filme é preto e branco, e vale ressaltar que ele tá em preto e branco não porque não tinha tecnologia para fazer o filme colorido na época. O próprio Hitchcock quis que o filme fosse preto e branco. E qual que é a história do filme? O filme conta a história de uma moça que ela rouba 40 mil, se não me engano, do seu trabalho e foge. E durante uma tempestade ela se vê obrigada a parar num motelzinho de beira de estrada. Quando chega lá, ela encontra com um rapaz simpático, o Norman Bates, e esse cara acaba arrumando o quarto para ela lá e tudo mais, e eles acabam conversando um pouco, e do nada, no calar da noite, enquanto ela toma banho, ela morre. E depois o pessoal vai atrás, né, pra descobrir o que aconteceu com ela, e eles vão descobrir que a história é muito mais tensa do que parece ser, vamos dizer assim. De certa forma, o Norman Bates ele é controlado pela mãe, que é super manipuladora. Se você não viu o filme, você vai ver que no final tem um plot dessa mãe aí, que a gente vê que o cara tem uma personalidade perturbada, ele é muito perturbado, enquanto ao mesmo tempo que ele é uma pessoa boa, ele se transforma num assassino psicopata infreável. E cara, o filme na época foi um sucesso, é um filme que realmente foi um marco, todo mundo conhece a cena, todo mundo já viu essa cena em algum lugar. E é um filme ótimo, o enredo é ótimo. Tudo que a gente fala, acho que não precisa nem ressaltar, né, o trabalho do Hitchcock, que ele é um cara simplesmente foda. Então, cara, se tu não viu Psicose, vai lá e vê, que é um puta filme foda. Que eu vi, eu tenho certeza que existe 3 filmes. Psicose 1, o 2 também é um filme legal. Já é colorido. O 3 eu lembro que eu não gostei tanto, já foi meio viajado. Existe uma série que se chama Bates Motel, mas ela muda bastante a história do filme. Na verdade, eu não gostei tanto da série, vamos dizer assim. Então, se você quiser ver os filmes e gostar e quiser ver a série de curiosidade, busca lá Bates Motel, que é um conteúdo sobre o filme. Se você gosta, então talvez você possa gostar disso. Mas bora para nossa segunda posição. Bom, e se Alfred Hitchcock já não foi um peso pesado o suficiente para você, a gente vai falar agora sobre um filme de terror dirigido por Stanley Kubrick. Cara, se você não sabe quem é Stanley Kubrick, alguma coisa tá muito errada com você. O cara fez simplesmente 2001, Odisseia no Espaço, o próprio O Iluminado, fez Nascido pra Matar, fez uma série de filmes fodas e filmes de diferentes gêneros, e todos eles foram aclamados, foram filmes perfeitos, vamos dizer assim. E O Iluminado é um filme baseado em uma história do Stephen King. Não tem como muita gente falar de terror sem atrelar Stephen King, né? Ele fez
vários livros, ele fez adaptações, fez roteiros para os filmes. Ele até tentou mexer com o cinema uma vez, mas não deu muito certo. E eu tenho o livro do Stephen King aqui, do Iluminado, né? A gente tem essa edição bem bonita, ela é capa dura, ela é da editora Suma. Essa editora, ela tá fazendo vários livros do Stephen King com essa mesma... mais ou menos no mesmo padrão. Tem uns livros bem bacanas. Mas voltando a falar do filme, cara, o filme é estrelado por nada mais, nada menos que um dos meus atores favoritos, que é o Jack Nicholson. Jack Nicholson simplesmente é o homem que foi mais de vezes indicado ao Oscar, 12 vezes, se não me engano. E aqui nesse papel ele tá simplesmente o mais foda do Jack Nicholson, que é psicopata, cara. Ele fez o Coringa, ele fez eu esqueci o nome do cara, mas naquele filme Os Infiltrados ele faz o chefão da máfia lá. E nesse filme ele tá insano. Então, qual que é a história do filme? O Jack, se não me engano é o nome do personagem dele, vai cuidar de um hotel no meio do nada, no meio da neve. O hotel vai fechar na temporada de inverno, porque não vai ninguém, e ele vai ficar a mulher dele e o filho dele cuidando do hotel, somente eles. E quando ele chega lá, ele tinha o costume de beber muito, ele já chegou até a agredir o próprio filho por causa de bebida. E ele chega lá e beleza, os primeiros dias é legal, ele fica lá, ele é um escritor também, ele começa a escrever seu livro e a coisa vai ficando meio tensa porque... o isolamento, eles não conseguem ver ninguém, ele vai ficando louco, ele começa a ficar louco e ele começa a ver as coisas começam a acontecer dentro do hotel. A gente percebe que o hotel é meio assombrado, uma galera morreu lá, então ele vai começando a ver as coisas, situações que parecem absurdas, e ele começa a ver pessoas no hotel, ter conversas no psicológico dele, e a gente vê que aquilo simplesmente não é parte do psicológico dele, porque o Iluminado, o nome do filme Iluminado, se dá por causa do filho dele. O filho dele meio que tem dons especiais, ele consegue ver espíritos, ver situações especiais assim, e... cara, o filme vai numa crescente tão grande, ele vai crescendo, a loucura do Jack Nicholson, do Jack, o personagem dele, vai crescendo a um ponto que ele começa a atacar a própria família. E tem uma cena muito famosa, que é a cena dele quebrando a porta com o machado e botando a cara e falando "Here's Johnny". Essa cena é incrível, simplesmente muito foda. Cara, pra você ter uma noção, se você não sabe, meu Deus do céu, se você tá no mundo e não sabe quem que é Stanley Kubrick, ele fez a personagem mulher do Jack Nicholson refilmar uma cena mais de 100 vezes, ao menos isso é o boato. E o filme tem uma série de cenas icônicas, como um corredor cheio de sangue, são duas irmãs gêmeas mutiladas, então são uma série de cenas icônicas muito foda. E a gente vai acompanhando a loucura do Jack, e cada vez ele ficando mais louco. Cara, se existe um cara que consegue fazer um louco bem, é o Jack Nicholson. Então, cara, se você não viu esse filme, é um filme baseado num livro de Stephen King, dirigido pelo Stanley Kubrick. Vale ressaltar que o próprio Stephen King não gostou muito do filme, falou que não pegava bem a ideia do livro, mas, cara, o filme foi um sucesso de crítica e de tudo, não tem como negar a qualidade do filme. Então foi meio que uma birrinha dele aí com o Stanley Kubrick, até que o Stanley falou que gostava de transformar livros medíocres em filmes ótimos. Então a gente meio que tinha uma rixa entre os dois. Mas se você não viu esse filme, cara, passou da hora de você ver que é um filme muito foda. E bora pro nosso primeiro e último lugar. E o último filme da nossa lista não podia ser outro senão O Exorcista, lançado em 1973, dirigido pelo William Friedkin, não sei se eu pronunciei correto. E cara, sem dúvida, na minha opinião, esse é o filme mais assustador que eu já vi. Porque eu vejo um filme de 1973 e se eu ver ele hoje eu ainda tenho um cagaço. Porque, cara, com os efeitos da época, o filme ainda é muito atual, é muito tenso. Se você é religioso, principalmente, o filme é tenebroso, velho. Qual que é a história do filme? O filme conta a história da Regan, que é uma garotinha que foi possuída por um demônio, o demônio Pazuzu. E no começo ela começa a apresentar uns comportamentos estranhos. A mãe dela leva ela no médico pra ver se é isso, e não resolve. O médico diz que ela não tem praticamente nada, e ela decide procurar um padre, o padre Carras, que é um padre exorcista. O padre vai lá, ele conversa com a menina e vê que ela está possuída por um demônio, mas não é qualquer demônio, é o demônio Pazuzu, ou Pazuzu, não sei qual que é a pronúncia correta. E cara, a partir daí o filme fica muito tenso. A menina começa a fazer coisas absurdas, a xingar, a descer escada de ponta cabeça, a rodar a cabeça igual Beyblade, começa a levitar, a se masturbar com um crucifixo, que é uma cena muito pesada que até hoje eu não gosto muito de assistir.
E, cara, o filme vai numa crescente, chega no final, no momento do exorcismo, a gente vê o quão tenso o filme é. Porque ele não consegue, o Padre Carlos não consegue fazer o exorcismo sozinho, então ele busca outro padre para auxiliar, um padre experiente com o exorcismo, vamos dizer assim. E a cena é muito tensa, toda a cena do exorcismo, a maquiagem, o efeito, tudo. E o filme ganhou 2 Oscars, não foi à toa que ele foi um dos melhores filmes. E tem algumas curiosidades sobre o filme, que, por exemplo, a voz da Regan, quando ela estava possuída, a mulher que fazia a voz dela fumava cerca de, ela fumava sei lá quanto cigarro, comia ovo cru, tudo para fazer a voz no natural, sem nenhum efeito sonoro. Então aquela voz que você escuta, se você vê o filme em inglês, é a voz da mulher mesmo, ela estava com a voz de merda e fez aquela voz. E, cara, se você não viu esse filme, ele é um marco, ele é um clássico, talvez o maior clássico do terror, não tem como questionar a importância desse filme para os filmes de terror, que foi aí que eles mostraram que os filmes de terror não eram o lado B do cinema, e sim tinha filme de terror que podia ganhar Oscar, podia concorrer a Oscar, e esse filme foi realmente o primeiro, se não me engano, o segundo depois de Psicose, Change Point, e até hoje o filme que mais me assusta. A gente tem outros filmes de exorcismo bacana, que é o Exorcismo de Emily Rose também, que é muito bom, que é o filme mais recente. A gente fica tenso. E, cara, durante a produção do filme, uma pá de gente morreu no meio. Gente que estava envolvida com o filme. O quarto onde acontecia o exorcismo foi queimado, pegou fogo do nada. Então a gente teve umas situações bem bizarras durante a produção do filme. A própria Linda Blair, que a mulher que faz a Regan, cara, ela não conseguiu nenhum trabalho de expressão depois disso. A carreira dela meio que ficou, sei lá, foi uma coisa muito estranha, porque ela fez um bom papel no filme e depois ela não conseguiu quase nada. Mas bom, galera, esses são os 5 filmes de terror clássico que eu quis passar pra vocês. Se você não viu, eu duvido muito, mas se você gosta de terror, mas se não viu, veja. Todos são filmes pra trás de 2000, né, antes de 2000 aí, mas são filmes muito bons, muito bem produzidos, muito bem desenvolvidos, que realmente vale a pena. Se você gostou dessa lista, deixa seu like, comenta aí, compartilha com seus colegas, que eu vou, se tiver uma boa resposta, eu vou estar fazendo novas listas sobre, sei lá, os filmes de terror com os slasher, que é o Jason, o Fred, essa galera aí. Outras listas sem ser de terror também. E é isso aí, um abraço e tchau, tchau.